queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de aula de ensino das artes, tá? Então pegue um livro de vocês, alunos do segundo ano do ensino médio, pegue um livro, capítulo 7, tá? Onde nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o Renascimento e a Idade Moderna nas artes visuais, tá bom? Então, pegue o livro de vocês e abram na página 25, tá? Página 25, onde nós vamos estar falando sobre o maneirismo. Como vocês podem ver, essa imagem aqui ao lado, que está retratando o maneirismo, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bem? Onde aqui fala sobre a arte do maneirismo, tá bom? Onde desenvolveu, aqui vocês podem estar observando, aqui ó, eu vou fazer a leitura, tá bom? Nessa parte aqui de cima, e vocês vão estar acompanhando a leitura do livro também, tá bom? Desenvolveu a arte do maneirismo em Roma, depois do Renascimento do clássico, tá bom? Que foi de 1520 a 1610, tá bom? Anotem isso também, tá bom? Foi um movimento artístico afastado conscientemente do modelo da antiguidade clássica, tá bom? E onde também nós vamos estar falando sobre os artistas que passaram a procurar um elemento que lhe permitiu renovação. Então, o que é o maneirismo? É a renovação que lhe permitiam a desenvolver todas as suas habilidades que eles já haviam conquistado, que eles já haviam construído as técnicas durante o Renascimento. Entenderam? O que eles faziam? Eles procuravam elementos, procuravam desenvolver as habilidades de acordo com o que eles haviam adquirido anteriormente. Qual era o movimento que tinha anterior ao maneirismo? Era o Renascimento. Então, veio o Renascimento, o maneirismo e posteriormente nós vamos estar falando sobre o Barroco, tá bom? Que vem tudo na ordem. E aqui nós vamos também estar falando sobre as inspirações, né? Não sei se vocês podem estar observando a imagem. Creio que sim, né? Tem como inspiração o espírito religioso, ou seja, ele era bastante religioso para estar desenvolvendo as técnicas e colocando em prática a sua arte. O homem não era mais o principal elemento da arte, ao contrário do Renascimento, tá bom? E essa nova construção após a destruição de Roma, essa arte desenvolveu em grandes cidades europeias, tá bom? Como vocês podem estar observando aqui, tá dando para ver? Agora sim, né? E também nós vamos estar mencionando a arquitetura, né? O maneirismo e suas principais características estilização exagerada, tá bom? É um estilo assim bastante exagerado mesmo. Capricho nos detalhes, que cada detalhe, cada arquitetura que tinha era colocado nos mínimos detalhes, cada um
das suas minuciosas, né? E a arte de labirintos, né? Cheio de labirintos que muitas das vezes não levavam em lugar nenhum, mas tinha o estilo de labirintos, que era um ponto fenomenal da arquitetura do maneirismo. E a arte espiritual. Por que a arte espiritual? Mais à frente nós vamos estar falando sobre essa arte, tá bom? E aqui nós vamos também falar sobre continuar, né, a arquitetura do maneirismo, que uma das características dela também dava prioridade à construção das igrejas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, é uma construção olhando de cima, mas que por dentro é uma igreja, tá bom? As principais características como vocês também podem estar observando aqui, ó, o ardor aqui, ó, esse vínculo que tem bem aqui, vocês podem estar observando, estão observando? Aqui, ó. Essa é uma das características do maneirismo. As principais guirlandas, né? Guirlandas, frutas e flores. Essas são uma das principais características do maneirismo, tá? Caracóis e conchas, né? Em forma de arco, como vocês podem estar observando aqui nessa igreja, ó, bem aqui, tem uma forma de um caracol. Aqui. Vocês podem estar observando aqui nessa parte aqui, tá? E as igrejas eram grandes tanto interna quanto externa, tá bom? Que é essa parte daqui, ó, o ardor de uma igreja, tá? Aqui é a igreja interna, como vocês podem estar observando, bem grande, né? Que era uma das características também do maneirismo. Igrejas grandes, bem iluminadas, com escadas em espiral, tá bom? E também não vamos esquecer dos palácios, né? Que são as casas de campo, que eram bem grandes, bem ardono, né? Bem grandiosa mesmo. E as pinturas agora dos arquitetos, né? Quais eram esses arquitetos? Era o Bartolomeu Manati, o Giorgio Vasari, tá? E o Palladio. Esses eram os principais artistas da época, e entre outros também que nós podemos estar observando aqui no livro de vocês, falando sobre a arquitetura, tá bom? E agora nós vamos estar falando sobre a pintura. A pintura era uma arte representativa, pintores com novos estilos, né? Lembrando sempre que eles vieram do Renascimento, né? E adquiriram experiências técnicas sobre a arte e vieram com uma inovação no maneirismo. Como vocês podem estar observando aqui, ó, sempre dando ênfase na religiosidade. Tá bom? Nós estamos aqui na página 27, tá? Acompanhe a leitura no livro. Pintores com novos estilos, procurando sempre deformar a realidade do que não se satisfaz.
Valoriza também a sua própria arte, que é o que? É o seu conhecimento, é o que ele adquiriu no Renascimento, ele está renovando no maneirismo, está colocando em prática o seu pensamento na sua obra de arte. Tá bem? Entendido até aqui? Aí aqui no livro de vocês está assim, ó. Após a temporada na Itália, onde teve o contato de grandes artistas como Michelangelo, tá? Estabeleceu também na Espanha, onde viveu até a sua morte. Entendeu? Ele também foi um dos artistas da época do maneirismo. Não só ele, como também outros que eu ainda vou estar citando para vocês, tá bom? E lá desenvolveu um trabalho que foi considerado um grande retratista, tendo a pintura para os grandes nobres da época, tá bom? Aqui na página 27. E logo aqui abaixo nós temos uma atividade, tá? Na página 27 aqui, onde eu vou estar lendo com vocês. O humanismo é as principais características das artes renascentistas. E quais foram esses valores de artistas dessa época que focalizavam para se expressar? Quais foram as principais características do Renascimento? Nós estudamos na aula anterior, foi a aula passada. Quais foram as principais características? Vamos ver aqui, na página 15, para você estar respondendo a página 27, que é essa questão, uma única questão aqui abaixo, você vai ler a página 15, onde fala aqui sobre a arte na Renascença, tá? E lá a pergunta diz assim, quais foram as características? Quais foram as principais características? Vamos ver aqui, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Página 15, terceiro parágrafo. Aqui está as características do Renascimento, tá bom? Lembre-se bem, não gravou? Volta um pouquinho o vídeo e lá vai estar. Certo? Encontraram, né? Então, vamos voltar para o nosso maneirismo. Vamos aqui para mais uma passagem, onde as características das pinturas são. Quais são as características da pintura do maneirismo? Uma delas é a composição, onde a multidão de pessoas, como vocês podem estar observando aqui. As principais características são a luz se detém ao objeto, ou seja, aqui está um objeto aqui, e a luz está sobrepondo em cima do objeto para melhor visualização. As imagens têm a profundidade e com o fundo limitado, ou seja, como você fosse tirar uma fotografia, uma foto, né? Uma imagem de um objeto, mas que você colocasse o zoom, né? Que aqui ficaria o objeto e o zoom ficaria em cima desse objeto. É como hoje em dia, nós tiramos a foto panorâmica, é isso que diz assim, essa profundidade, né? O fundo fechado, tá? Entendido até aqui? Trazendo para o nosso mundo atual, mas naquela época a característica era a imagem que tem profundidade limitada, ou seja, o fundo fechado, certo? E nas esculturas,
E nas esculturas, nós vamos estar observando agora, né? Nas esculturas, o corpo era bem alongado, como vocês podem estar observando aqui, tá bom? O corpo do homem bem alongado, certo? E com bastante músculo, né? Até mesmo desproporcional para um homem, né? Um homem visto. O rosto melancólico, porque é uma imagem. Ó, se você observar aqui abaixo, aqui acima, tá? É uma escultura com um rosto mais melancólico. O que é melancólico? Uma pessoa assim triste, uma pessoa cabisbaixa, que não tem ânimo, né? E com a forma, porém, tem essa forma alongada, musculosa e uma forma de uma perfeição assim de que não coloca nenhum defeito, né? E as figuras são unidas aqui nessa outra imagem, vocês podem estar observando, tá? Elas são unidas por um contorno exagerado, né? Que são as contorções exageradas de uma arte. Como vocês podem estar observando aqui, essa imagem vocês podem estar observando aqui. São homens e unidos com exagerados de um contorno. Contornos, tá bom? E mais à frente nós vamos ter a nossa atividade, que é na página 28 e na página 29, tá? Que são as atividades complementares. Quais são essas atividades complementares? São as atividades, aliás, são questões referente a todo o nosso capítulo 7, tá bom? E aqui fala sobre a arte renascência, aqui também fala sobre o modelo gótico, aqui nós já estudamos o modelo gótico, tá? E aqui também fala sobre a pintura renascentista, aqui, e somente, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Aqui eu só vou estar lendo para vocês aqui a primeira questão na página 28, tá? É a atividade complementar. Aqui diz assim: um dos principais nomes da pintura renascentista é um dos nomes mais importantes. E aqui abaixo, então, ele está querendo saber qual é o nome desse artista mais importante da época da pintura renascentista. Vamos lá ver. O que ele nos traz? Aí aqui está o nome de cada um deles, que aí você vai estar lendo, fazendo a leitura para poder responder, tá? E no nosso retorno eu vou estar corrigindo todas essas nossas atividades. E não esqueçam de enviar os trabalhos por e-mail para que eu possa estar fazendo a descrição, tá bom? E lançando uma média para o nosso primeiro bimestre, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Samuel, espero que você entendeu tudo que eu falei, que a professora falou. Espero também que vocês, Salomão, também tenham entendido, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos vocês e fiquem com Deus e tenham uma boa semana, tá bom?